Boa tarde, quarto ano. Tudo bem? Como passaram? Meninos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo já na apostila 2. Olha que bacana, gente. Conseguimos, né, com muito esforço aí de todas as partes, conseguimos encerrar a apostila 1 e já vamos começar na apostila 2 do segundo bimestre. Nós vamos lá para a unidade 10. Que é a primeira do nosso segundo bimestre, na página 145. Nós vamos até a 153. Nós vamos estudar nessa aula, na unidade 10, a multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. Muito bacana essa matéria, gente. Fazer as atividades na apostila, nas páginas 146 até 152, explicar, dar exemplos de atividades e tarefinha das 152 e 153 na apostila e as dúvidas e correções com os professores. Vamos começar a apostila 2, pessoal? Todo mundo animado aqui, igual esses menininhos aqui? Então vamos lá para 145. Multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. Pessoal, o conteúdo do quarto ano de matemática, ele consiste basicamente, ele trabalha muito as estratégias, modos de fazer, de resolver. Olha lá, você já percebeu que algumas situações do seu dia a dia você usa estratégias de cálculo mental para resolver, comparar, estimar, verificar resultados. Então, de cabeça, eu tento fazer algumas contas, alguns cálculos para resolver o meu dia a dia ali. Assim, quanto mais estratégias a gente aprende, mais fácil fica a nossa vida, porque a matemática faz parte da nossa vida. Nós vamos começar multiplicando por 10, 100 e 1000. Primeiro, eu quero que vocês relembrem as ideias das operações comigo. 4 operações nós temos em matemática, não é isso? Basicamente 4 operações. 2 nos dão a ideia de aumentar, de ganhar. E 2 nos dão a ideia de diminuir, de ficar menos do que eu tinha. Multiplicar e adicionar, eu aumento quantidade. Lembre-se disso. O que acontece com o resultado de um número quando ele é multiplicado ou dividido por 10, 100 e 1000. Com essa dica das ideias, vocês já estão formulando a estratégia da resposta. Nesse módulo, nós vamos descobrir regularidades que existem nessas estratégias. O que é regularidade mesmo, pessoal? É quando existe algo que se repete numa ordem ou numa sequência. Eu ia à escola regularmente, de segunda a sexta, entrava às 7, entrava ao meio-dia e meio, meio-dia e 20. Então, uma coisa que acontece sempre. Conheço uma maneira bem simples de multiplicar 10, 100 e 1000. Use calculadora para perceber as regularidades. Pessoal, aqui está dando a ideia de usar a calculadora, mas só para vocês perceberem o quanto que é fácil, quanto que o resultado é claro, multiplicando por 10, 100 e 1000. Particularmente, não gostaria que vocês usassem calculadora agora. Não precisa. Essa continha de 10, 100 e 1000 é tão fácil, vocês vão pegar tão rapidinho, esquece calculadora. Pais responsáveis, tirem celular de perto agora, né? Que eles possam usar para fazer conta, se estiver usando para assistir aula, não, né? Calculadora, qualquer ferramenta que atrapalhe esse cálculo mental, que vocês não vão precisar, vocês vão ver. Você costuma fazer cálculo mental? Se não costuma, vai fazer agora para vocês perceberem o quanto que é fácil. Comigo na 146, lá na atividade 1. Vocês vão fazer as multiplicações por 10, 100 e por 1000 e registrar o produto. O que é o produto? É o resultado de uma multiplicação. Na segunda linha de cada quadro de ordens. Quem lembra o que é quadro de ordens? Né? Ó, quadro de ordens, quase todo mundo tem isso aqui na sala de aula, é isso aqui que está na apostila. Eu tenho a minha unidade, dezena, centena, unidade de milhar, certo? Então, eu tenho uma multiplicação lá, 10 vezes 5.
de cabeça comigo. Existem tantas estratégias de fazer. Você pode pensar na tabuada do 10, você pode usar a tabuada do 5, ou pode pensar assim, bom, eu começo pela unidade. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Existem várias estratégias, vocês têm que achar o caminho de vocês. Então, 10 vezes 5, 50. O que eu vou fazer com esse resultado? Eu vou registrar, vou escrever, vou marcar na segunda linha do meu quadro de ordens. Quadro de ordens, primeira linha, segunda linha. Vai ficar assim. Até o momento, você aprendeu as seguintes ordens de um número: unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Professora, tem mais? Tem. Os números são infinitos. Por enquanto, vamos ficar aqui na unidade de milhar, tá bom? Vocês vão fazer isso com 100 vezes 5. Percebam uma coisa muito interessante. Quantos zeros tem o 10? Professora, é uma dezena, tem um zero. Era 5. Eu multipliquei por 10, que tem um zero, aumentou um zero. Olha, e agora que eu tenho o 5 e vou multiplicar por 100, que tem 2 zeros, como será que vai ficar esse número? Não falei que era fácil? Fazer a multiplicação, colocar no meu quadro de ordens. Ora, era 5. Eu multipliquei por 100, que tem 2 zeros. Olha o que aconteceu com o 5. Ele virou 500. Vou colocar no meu quadro de ordens. Percebam onde estava o 5 quando eu multipliquei por 10, dezena, 10. Olha para onde que ele foi. Olha onde estava o 5. Quando eu multiplico por 100, centena, olha para onde ele vai. Observem com atenção. Olha lá, o que aconteceu? Quem sabe me falar o que aconteceu? Já já vocês vão responder. E agora, eu vou pegar o mesmo número 5 e vou multiplicar por 1000. Bom, professora, eu multipliquei por 10, aumentou um zero. Eu multipliquei por 100, aumentaram 2 zeros. E agora por 1000? Muito fácil, né, quarto ano? Vou colocá-lo na segunda linha do meu quadro de ordens. Como vai ficar? Agora vocês preencham, tá? Comigo aqui no meu quadro de ordens, ó. Meu quadro de ordens. Eu tenho o número 5. Número 5. Ele não estava na unidade, na primeira linha? Na segunda linha, eu multipliquei por 10. Se eu multipliquei por 10, o 0 fica na unidade, o 5 vai para dezena. Olha aqui a dezena. 5 dezenas é igual 50. E quando eu multipliquei por 100, para onde que o 5 foi? 100. Ah, professora, 100 é centena? Sim. Então, ele foi para a ordem da centena. Olha lá que interessante. E assim vai acontecer com o 1000. 5 vezes 1000, aumentei 3 zeros. Tranquilo? Vocês vão responder. Em cada quadro, nós trabalhamos com 3, né? Qual é o algarismo que está na ordem da unidade? Como que está? Vocês vão observar o quadro da unidade, a ordem da unidade, e vai falar para mim qual algarismo está na primeira linha e qual algarismo está na segunda linha. Vão observar os 3 quadros. Depois, vão comparar a segunda linha com a primeira em cada quadro. O que aconteceu com a posição do número 5? Ele ficou estático, parado, durante as multiplicações? Pensem. A cada multiplicação, o que aconteceu com o algarismo 5? Pensem e respondam aquela atividade anterior. Vamos resumir em um único quadro.
nós juntamos os 3 quadros trabalhados anteriormente em um só, que você utilizou nos itens A, B e C. Observe os produtos. Tudo que nós fizemos, colocamos nesse quadro. Ele era uma unidade. Aí, o que eu fiz aqui para ele virar 50, para ele ir para a casa da dezena? Eu multipliquei por 10 uma vez. Eu tinha 50, eu multipliquei por 10 novamente. Ele virou 500. Observe que ele está andando, ele está se movendo, mudando de ordem a cada multiplicação. Multiplico por 10 novamente, ele muda de ordem novamente. Então, professora, cada vez que eu multiplico por 10, ele anda uma ordem? Sim. E o que esse 100 aqui quer dizer? Que se eu multiplicar por 10 e multiplicar por 10 novamente, é a mesma coisa que multiplicar por 100. Acompanha comigo. Se eu pegar o 5 e multiplicar por 100, olha lá o que ele vai virar? 500. E esse 1000, professor, o que é? Ele está me explicando que se eu multiplicar por 10 novamente, por 10 novamente, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1000. Como assim, professora? Era 5. Se eu multiplicar por 1000, ele vai virar 5.000, tá? Então, cada vez que eu multiplico, ele muda de ordem. Só tenho que reparar, se eu estou multiplicando por 10, eu ando uma casa. Por 100, eu ando 2 casas. Por 1000, eu ando 3 casas. Quadrinho amarelo vocês vão ler com atenção, que é a explicação do que eu acabei de falar. Fique atento a esse quadro. Leia um quadrinho amarelo. Multiplicar por 100, por 1000, e o que quer dizer isso aqui? Vocês vão precisar disso aqui para as próximas atividades. O que aconteceu? Depois de observar as multiplicações em cada linha, o que aconteceu em cada linha, você vai responder. O que aconteceu com o número 5? Percebam que eu estou repetindo a pergunta, para vocês fixarem e observarem as regularidades. Tá? O foco aqui é vocês perceberem alguma coisa que se repete aqui. Então, vocês vão me dizer, já expliquei no quadro de ordens o que aconteceu, estamos mostrando aqui o que aconteceu. Olha que interessante, parece uma escadinha, né? Vocês vão responder o que aconteceu. Bom, essa primeira nós vamos fazer para vocês terem noção como que vai ficar a resposta, porque as outras atividades também vão precisar desse tipo de resposta. Então, o que aconteceu com o 5? O 5, ele teve seu valor aumentado, porque eu estou falando de multiplicação. Era 5, virou 50, depois virou 500, depois se tornou 5.000, dependendo da multiplicação. Quantas vezes? Mas em quantas vezes? Eu sei que ele foi aumentado. Mas ele aumentou em quantas vezes? Na segunda linha, ó, primeira, segunda linha. Ele aumentou em quantas vezes? 10. Olha lá, 0. Eu multipliquei uma vez por 10. Na terceira linha, ele foi aumentado em 100 vezes. Eu multipliquei por 100. Olha lá, onde ele foi parar. E na quarta linha, ele foi aumentado em 1000 vezes. De 5, ele virou 5.000. Percebam onde estava o 5, ó. Certo? Esse algarismo tem o mesmo valor em cada ordem que ocupa? Quando ele está na unidade, ele vale quanto? Quando ele está na dezena, ele vale quanto? Na centena, na unidade de milhar. Na dezena, vale 50. E na centena? 500. E na unidade, vale 5.000, aumentando 10 vezes o seu valor. O algarismo 5 teve seu valor aumentado em cada ordem que ocupa. Dependendo da ordem que ele ocupa, ele aumenta o valor. Faça as multiplicações a seguir e registre os 3 produtos no mesmo quadro de ordem. Estou na página 148. Vocês vão fazer essa atividade. Como sempre, a letra A, nós fazemos juntos, né? Para dar exemplos.
Olha lá, 10 vezes 9, 90. Vocês vão fazer o B, o C e colocar no nosso quadro de ordens. Olha lá, o primeiro nós já colocamos, vocês vão responder o que acontece com a posição do algarismo 9. Tá vendo que é quase a mesma pergunta do algarismo 5? Por isso que eu fiquei batendo, porque agora vocês vão fazer sozinhos. Olhem a atividade anterior e repitam o processo, lembrando que agora é algarismo 9. O 4, vocês vão comparar os dois quadros. Olha lá a regularidade que eu falei. Há alguma regularidade nos produtos? Sim ou não? Quais são? Se eu multiplicar o número por 10, 100 mil, qual o último algarismo de cada produto? Quando eu multiplico por 10, 100 mil, que número que fica na unidade? É sempre o mesmo. Qual é? O 6 é bacaninha, pessoal. Eu tenho uma série de números aqui e eu preciso saber quais desses números o resultado, é o produto de uma multiplicação por 10, 100, 1000 e 10, 100, 1000 ao mesmo tempo. Que número aqui que é multiplicado por 10? Que foi multiplicado por 10? Primeira coisa. Para ser múltiplo de 10, 100, 1000, ele tem que acabar pelo menos com zero. Então, eu vou eliminar todos que não terminam com zero, porque eu sei que ele não foi multiplicado por 10, 100 ou 1000. Desses números aqui, o 208 acaba em zero? Não, então eu já elimino. Ele não é múltiplo de 10, 100, 1000. 1300 acaba em zero. Ele pode ser, então eu deixo. O 409, ó, ele acaba em 9. Então, eu elimino. 3.283 acaba em zero? Não, professora, então não pode ser múltiplo de 10, 100 e 1000. Elimina. 540 pode ser múltiplo dos 10, 100 ou 1000? Sim, professora, porque ele acaba com um zero. O 28. O 2000? Sim. 5.030? Sim. E 7.000? Sim. Agora eu vou pensar. Quais desses números aqui ele foi multiplicado por 10? Vou dar uma dica. Pense, o 10 tem um zero. Quais desses números aqui acabam com um zero? O 100 tem 2 zeros. O 1000, 3 zeros. Vocês vão pensar um pouquinho aí, tá bom? O 7. Vocês, sem usar a calculadora, vão resolver essas multiplicações que agora ficou fácil, porque agora vocês já conhecem as regularidades. O primeiro a gente resolve sempre para vocês, o resto vocês vão fazer sozinhos. Na 8, mudou um pouquinho aqui, ó. A gente está trabalhando com 10, 100 e 1000, então vai ter que ser um desses números. Alguma coisa vezes 25 deu 2.500, 2.500. Como que eu vou saber quanto que eu multipliquei? Observem, não está acabando com 2 zeros? Que número que acaba com 2 zeros? Esse aqui, ó, é o inverso. 100 vezes alguma coisa deu 1.400. Quantos zeros tem o 100? Se eu tirar esses 2 zeros. A gente fez esse H porque está multiplicando por 1000, ó. 1000 vezes alguma coisa daria 6.000. Se eu pensar sem os 3 zeros, o que que me sobra? Isso aqui é só pensar um pouquinho que vocês fazem. Nós vamos para a divisão agora, ó. Gente, a divisão é o mesmo raciocínio, só que em vez de aumentar, eu vou diminuir. Eu tenho 5.000 dividido por 10. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar o meu divisor. Quantos zeros tem o meu divisor? 1 zero. O que que eu faço com o meu dividendo? Eu corto um zero aqui e corto um zero lá. Na multiplicação eu não aumento zero, na divisão eu volto para trás. Eu diminuo. O que que me sobrou? Vou jogar no meu quadro de ordens. Vocês repararam que é o mesmo jeito de fazer, só que em vez de aumentar agora vai diminuir? Tranquilo. Olha lá, ó, 5.000 por 100. Quantos zeros tem aqui no meu divisor? 2. Quantos zeros eu vou cortar aqui? O que me sobra? Quadro de ordens. 5.000 dividido por 1000. Quantos zeros eu tenho aqui? 3.
Quantos zeros eu vou cortar lá? 3. Colocar no meu quadro de ordens, responder as perguntas, que é bem basicão, bem parecido com a multiplicação, só que agora é divisão. As regularidades são basicamente as mesmas. Vamos registrar no nosso quadro de ordem esses resultados que vocês encontraram nessas divisões. Era 5.000, eu dividi por 10, o que aconteceu? Depois eu divido por 10 de novo, o que aconteceu? O que aconteceu? Tá vendo? Multiplicação aumentava, divisão vai diminuir. 10 dividido por 10 é a mesma coisa que dividido por 100. Dividir por 10, 10 e 10 é a mesma coisa que dividir por 1.000. Atentem-se ao quadro, leiam com atenção. Vão fazer as divisões lá na página 151. Aquele método que eu acabei de explicar. Vamos cortar o zero, é o jeito mais fácil. Não é para armar conta, é para vocês fazerem de cabeça, cálculo mental. Só cortar o zerinho, não tem caminho mais rápido. Quantos zeros tem no meu divisor aqui? Lembrando, sempre olha o divisor, o 10, 100, 1.000, tá? Quantos zeros tem aqui? 1. Quantos zeros eu vou cortar? 1. O que me sobrou aqui? Olhe no modelo e faça o resto. Coloquem o resultado no quadro de ordens. Letra A, letra B, letra C. E essas setas aqui, só olhar no quadro anterior. O que eu fiz? Peguei 9.000, dividi por 10. Depois dividi por 10 de novo, por 10, o que acontece aqui? O que acontece aqui? O que aconteceu com a posição do 9? Ele ficou parado? Ele andou? Compare as divisões. Há regularidade nos quocientes, nos resultados das divisões? Tem alguma coisa que acontece sempre? O que acontece sempre ali que você percebeu? Percebe que é a mesma coisa da multiplicação, só que agora é divisão? Atividade 3, nós vamos trabalhar com grupos. Nós vamos pensar assim, ó, tudo sobre regularidade. Quantos grupos de 10 cabem em 300? Como que eu vou fazer isso, professora? Vamos pensar aqui, ó. Quantos grupos de 15 cabem em 1.500? Eu tenho 1.500 alguma coisa, 1.500 carros, 1.500 bolinhas, e eu quero fazer grupos de 15. Quantos grupos vão dar? Eu posso trabalhar com a estimativa. Agora eu sei calcular por 10, 100, 1.000. Se eu jogar 10 grupos de 15, eu sei que dá 150. Então eu já vou jogar 100, porque eu sei que 100 vai aumentar 2 zeros. Olha lá, ó, 15, 2 zeros. Então em 1.500 cabem 100 grupos de 15. Vamos ver o desenho. Eu tenho 80 caminhões e eu quero fazer grupos de 10. Quantos grupos darão? Darão 8 grupos. Como que eu faço isso? Pego o meu total, divido pelo tanto de grupos que eu quero. Olha lá, se eu cortar um zero aqui, vai me sobrar o 8. Certo? Vocês vão preencher esse quadro. Esse nós vamos fazer juntos. Está perguntando aqui para mim, ó. Eu tenho o número 20, 200 e 2.000. Quantos grupos de 10 eu tenho em 20? É só eu pegar o 20 e dividir por 10. Quantos grupos eu vou ter? 2. Grupos de 100. Dentro do 20, cabe 100? Não, professor, é menor. Então eu não tenho nenhum grupo de 100 e nenhum grupo de 1.000. No 200 agora, vamos pegar o 200, dividir por 10 de cabeça? Se eu cortar um zero aqui, vai me sobrar 20. E 100? Eu tenho que cortar 2 zeros, ó. Então vai me sobrar o 2. Tem jeito de fazer grupo de 1.000? Não, professora, porque o 200 é bem menor. Exatamente. E agora vamos para o 2.000. Quantos grupos de 10 cabe dentro do 2.000? Corta um zero aqui, ó, porque é o 10. O que vai me sobrar? Grupos de 100, quantos zeros eu corto? Grupos de 1.000, quantos zeros eu corto?
Vocês vão fazer o mesmo com o quadro B, tá? Só que agora com o número 8. Vão fazer sozinhos. Essa atividade, verdadeiro ou falso, vocês vão ter que usar a estimativa, cálculo mental, para me dizer quais dessas afirmações são verdadeiras ou falsas. E a tarefinha, simplesinho, é um repeteco das atividades do conteúdo da unidade. As multiplicações, nós já demos o exemplo da letra A, tudo de cabeça, cálculo mental, quarto ano. Aquele repeteco daquela atividade, ó, tá vendo que eu tenho esse lado aqui e eu preciso pôr alguma coisa vezes 15, deu 1.500. 10, 100 ou 1.000? Ah, professora, se tem 2 zeros no final, quer dizer que aqui é 100. Muito bem, vamos analisar. Aqui é o contrário. 100 vezes alguma coisa me deu 4.100. Nossa, se eu tirar esses 2 zeros aqui, parece que vai me dar a resposta? Só pensar um pouquinho. Divisões, aquele esqueminha, eu olho aqui o meu divisor, vejo quantos zeros tem. Se aqui tem um zero, eu corto um zero lá. Presta atenção nisso, porque às vezes tem mais zeros aqui igual no 7.000, vocês querem cortar tudo. Não. Se eu cortei um zero no meu divisor, é só um zero no meu dividendo, tá bom? O exemplo está aí. Atenção aos modelos, é só repetir. A4, olha lá, divisão. 500 dividido por alguma coisa deu 5. Nossa, se eu tirasse um zero, ia ficar 50. Se eu tirar 2 zeros, ficou quanto? Divisão, eu tiro, eu diminuo, eu corto. O exemplo, aqui ao contrário, ele me deu o divisor de 10, 100 mil, eu tenho que descobrir que número que era aqui, que dividiu por 100 e ficou 47. Aí pensar um pouquinho. Aqui no 5, em uma caixa de bombons, uma caixa, 24 bombons. Quantos bombons há em? Se uma caixa, olha o número, 1, tem 24. Em 10... montamos a primeira para vocês, ó. Nem precisava, né? Porque os meus meninos de quarto ano, meus meninos é a rede toda, já faz conta de cabeça de 10, 100 mil. Então, em 24, eu pego 24 vezes 10, vai dar isso aqui. Em 100, em 1.000, 10.000 e 100.000, tá? Pessoal, a unidade acabou aqui. Hoje nós vimos multiplicação e divisão por 10, 100 mil, atividades 146 até 152, a tarefa, páginas 152 e 153, dá para fazer na apostila, dúvidas, correções com os professores no aplicativo. Ótima aula para vocês e bons estudos!